Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Ivaldo para mais uma aula de Educação Física online. A aula de hoje, o principal objetivo vai fazer um resumo geral de todo o conteúdo que já desenvolvemos durante esse primeiro bimestre do ano letivo de 2020. Nós, no nono ano, estamos desenvolvendo o conteúdo jogo e esporte, enfatizando nas diferenças conceituais e na experiência dos participantes. Tá? Então, sem demora, vamos lá. Jogo. O que é jogo? Algo que a gente vem batendo muito na tecla e definido de outras formas. De forma mais simples e clara, o jogo são todas as atividades físicas ou não realizadas como uma forma de entretenimento, de lazer, recreação, de passar o tempo. E aí, o que define ser um jogo são as regras que elas podem ser criadas e modificadas pelos próprios jogadores, ou seja, os próprios participantes que definem como o jogo vai funcionar. Além disso, as competições podem existir, mas elas não são sistematizadas, ou seja, não são contínuas, não são levadas tão a sério. Tá? Bons exemplos são futebol de rua, conhecido como pelado, queimado, rouba-bandeira, cabo de guerra, certo? Vamos lá para o esporte. Deixa eu estar bem claro aqui para vocês. Esporte. São atividades físicas ou não, só que são sistematizadas, realizadas com fins competitivos e possuem regras pré-definidas por instituições reguladoras. Lembram? São os órgãos regulamentadores que definem as diferentes modalidades esportivas, como o jogo vai funcionar, qual a duração, como os atletas devem se comportar e se vestir durante a prática de determinadas modalidades, como deve ser realizada a logística pós, pré e durante evento, como o árbitro deve agir, conduzir as partidas e assim sucessivamente. E a maioria dos esportes, claro, estão relacionados com atividade física, como futebol, corrida e basquete. Mas há algumas exceções. A mais conhecida é o xadrez, né? Que apesar de não ser uma atividade física, é uma atividade intelectual muito interessante e legal. A gente também pode destacar os jogos eletrônicos, tá? Como futebol digital, praticado tanto por computador quanto por videogames e até mesmo aparelhos celulares, tá? Como Free Fire. Em algumas regiões do mundo, essas modalidades já são conhecidas como esportes. E é da mesma forma que nós praticamos aqui, tá? De uma forma recreativa com nossos colegas. Só que lá eles têm um fim mais competitivo. Ele tem todos aqueles fatores que caracterizam o esporte, o lucro financeiro, a demanda e a exigência pelos resultados positivos, tá? Cada uma das coisas. Mas qual é a principal diferença entre eles? Simples. A principal diferença entre o jogo e o esporte está nos objetivos e na condição das regras. O objetivo é: eu vou praticar futebol no final de semana com meus amigos. Eu tenho um objetivo de alto rendimento competitivo, ou vou lá apenas para me divertir? Se eu estou indo lá apenas para me divertir, como uma forma de entretenimento, de lazer, vou lá porque eu gosto de jogar futebol com meus amigos, é jogo. Assim eu jogo futebol no final de semana, porque é meu trabalho jogar lá, eu sou obrigado a estar lá, mesmo que eu não queira ir, eu tenho que ir, é minha profissão, é esporte. E aí tem todo o conjunto das regras, tá? Lembra lá daquele quadrinho que a gente fez na sala de aula, que a gente discutiu em sala, praticou na quadra, que também está disponível para vocês no portal. Isso. Todos aqueles quadrinhos aqui vão determinar a diferença, mas principalmente os objetivos das regras, tá? E aí, tanto o jogo quanto o esporte tem o fator lúdico e o fator competitivo, tá? Também cooperativo, mas a discussão não é bem aqui. Lúdico por quê? Eu pratico, sou atleta profissional de futebol. Sou competitivo, tenho todas aquelas características, mas eu gosto muito de jogar futebol. E é uma forma
lazer para mim, os treinamentos, as partidas. Leva como lazer. Então por isso a fotoluta. Eu só jogo futebol nos finais de semana, na pelada assim quando estou com tempo. Mas eu sou competitivo pra caramba também. Eu nunca vi ninguém entrar em uma partida, independente de qual seja o jogo, e dizer que jogou para perder. É isso, todos nós somos competitivos. Isso não é ruim. O que é ruim é você ser agressivo. Ter um comportamento e atitude agressivas, violentas, que possam prejudicar seus colegas que estão envolvidos naquela atividade, sejam elas da mesma equipe que você ou da equipe adversária. Adversário não é inimigo, tá, pessoal? Que fique bem claro. E aí nós temos essas duas imagens, tá? Servem mais assim. Um grupo de colegas, crianças, um time sem camisa, jogando futebol de rua, jogo. Observe a imagem, partida de futebol profissional. Esse é um dos momentos mais agressivos de uma partida e que é comum de acontecer. Em todas as partidas, ao menos uma vez isso acontece, esse tumulto, essa confusão, porque ambas as equipes querem ganhar. Muito competitivo, aí gera esse comportamento agressivo. Na imagem assim ou não, acabou a partida, acabou, a gente vai pra casa tomar Coca-Cola junto, o máximo que eu fico é zoando o meu amigo, ele fica me zoando dependendo do resultado da partida, mas não passa daí, tá? Agora eu vou mostrar dois vídeos para vocês, para a gente fazer a discussão que vem a seguir, tá? Sobre as experiências dos jogadores, beleza? Agora observem esse vídeo, tá? Que envolve a prática do jogo futebol, praticado na rua. E aí vocês têm uma atenção, relacione com o que a gente já passou para vocês nessa aula, e com as informações que irei passar a seguir. Onde é que nós vai jogar? Ah, nós vamos no lugar, seu lugar de mesmo. Isso é agora. Prestem atenção no pré-jogo, tá? O jogo ainda não começou, mas veja como eles se organizam. Isso é muito comum, com certeza alguns de vocês já fizeram dessa mesma forma. Ah, mano, ele falou que se a gente jogar, vai sujar todas as roupas. Bora. Primeiro. Não, é eu. Não. Essa mulherzinha, você brinca na orelha. Chuta aí, você tá com medo? Chuta aí, vai, o Lucas é muito, vai. Cala a boca, se eu vou afundar você no gol, você vai ver. Então tá. Acho que não foi forte não, hein? Vai jogar a bola pra lá, cara, você vai quebrar. Tu faz o chinelo, marcar o gol com o chinelo. Aí, ó, o meu coloca aqui. Tá na cara dele com o chinelo. Põe o chinelo lá, ó, o meu. 6, 4, 10, tá na A trave é a sandália em um local adaptado, que não é próprio para a prática do jogo. Uma forte característica de todos os jogos. Observem o comportamento das pessoas que estão participando, tá? Das crianças. Lembre da discussão sobre as experiências dos participantes, tá? Veja como eles se comportam e aí vocês vão comparar com o comportamento no vídeo a seguir. Aí, o gol está sorrindo, numa boa, brincando com quem fez o gol. Tá? Não é nada estruturado, ó. Um caráter lúdico aí, apesar de dependendo do resultado, do que está acontecendo, as crianças estão brincando, sorrindo o tempo inteiro. Porque o principal objetivo aí é o entretenimento. Elas estão aí para isso mesmo, para brincar, para se divertir, zoar com os amigos. Perceba que o comportamento é totalmente amigável, tá? Agora a gente vai ver um vídeo de esporte, tá? Futebol de campo, como esporte em si. Agora
observem esse outro vídeo, tá? Principalmente o comportamento dos atletas e tudo que envolve a partida em si, certo? Uma estrutura totalmente diferente da prática esportiva, tá? Está sendo realizado em um estádio com toda uma estrutura, tanto para os atletas quanto para as pessoas que estão trabalhando, que não são os atletas, tá? Quanto para os torcedores, a imprensa, toda uma logística em volta dessa partida. Observem as vestimentas que comportam a seriedade no rosto deles, a competitividade que eles apresentam durante a partida, tá? Além do nível tático e técnico que é evidente, né? Tô colocando para vocês uma partida de futebol de rua, de crianças, e uma partida de futebol da Champions League, certo? Mas exatamente fica claro para vocês as diferenças entre o jogo e o esporte. Isso acontece não apenas com o futebol, tá? Com todas as práticas. Nada impede, lembrando que o jogo possa ter uma estrutura semelhante. E aí você vai ter que levar em consideração também qual é o objetivo daquela prática em si. Tá? Olha a vibração da torcida, tá? A vibração dos atletas, porque fizeram um gol. Aí vocês lembram de quando as crianças fizeram um gol, como eles se comportaram e tal. E aí vocês observam agora como os atletas profissionais. Isso é relacionado às experiências, tá? Que diferencia as práticas. Vamos voltar lá para o slide. Voltando aqui para a apresentação, tá? Ficou bem clara essa distinção entre jogo e esporte e também a discussão sobre as experiências. E a gente entra só para complementar a prática de jogos e esportes, fazendo a leitura do que está no slide. Para a prática de esportes, os atletas utilizam uniformes adequados e as competições possuem premiações, que podem ser medalhas ou prêmios. Também é necessário um local adequado para a prática de cada modalidade esportiva, e assim entramos com os ginásios, campos de futebol, pista de corrida, piscina de natação. Enquanto que, para a prática de jogos, não é necessário o uso de uniformes. E apesar de em muitos casos também existir competitividade e vencedores, não há premiação tão clara. Os jogos podem ser praticados em qualquer lugar, não necessitando espaço físico. Isso que a gente já viu, que a gente presenciou, poder acompanhar agora nos vídeos, tá? E aqui entra na questão das regras, tá? Que é o que diferencia mais ainda ambas as práticas. Fazendo novamente a leitura, uma das principais diferenças entre os jogos e esportes está nas regras. Na prática de jogos, as regras são flexibilizadas ou modificadas pelos próprios jogadores. E ao esporte, tem um caráter manual, e as regras são criadas por instituições reguladoras de cada modalidade, como as federações, ligas, comitês olímpicos ou confederações. Por exemplo, para o futebol no Brasil, temos a Confederação Brasileira de Futebol. Eu estou utilizando muito o exemplo do futebol, pessoal, que é muito praticado aqui no nosso Brasil, e é algo que todo mundo conhece. Quem não pratica, pelo menos já ouviu falar. Além de ficar bem clara essa distinção entre jogo e esporte. Tá? E aí a gente entra nessas modalidades esportivas. Mas o esporte não se resume ao jogo, ele vai além, em inúmeros aspectos. Isso é importantíssimo, muito interessante. Liberdade de ação do jogador ou caráter voluntário, de motivação interna e episódica. Liberdade de ação do jogador, tá? Ou seja, o jogador poder definir quais jogadas ele vai realizar
O caráter voluntário está relacionado a ele ser proativo, ele se predispor a contribuir de diferentes maneiras. Da ação lúdica, tá? Lembra lá da ludicidade? Que está relacionado ao prazer, ao desprazer, em realizar para vocês. Eu posso muito gostar de jogar futebol, mas eu não seria um profissional de futebol pela exigência de treinamentos, pela demanda profissional que acaba sobrecarregando a minha vida social, e esses outros aspectos que estão relacionados com a carreira de um atleta, ou não, o não sério, o efeito positivo. As regras, tá? A relevância do processo de brincar, o caráter improdutivo, a incerteza de resultados, é um ótimo caráter característico dos jogos. A não letalidade, reflexão de segundo grau, revelação da realidade, estou jogando a partida de futebol, de rua, tá? E aí eu faço um gol e saio, estou sem camisa, suponha que eu tirei a camisa, saio correndo, comemorando, mandando um beijo para a torcida sem ter ninguém na torcida. Esse fator que está relacionado com esse tópico. E a contextualização no tempo e no espaço. O que nós conhecemos hoje como jogo, como esporte, há algum tempo atrás era ainda mais confuso. Pelo fato dos esportes, muitos deles não serem profissionais ainda, tá? Mas é um pouco mais acentuado. E aí a gente entra nessa outra discussão. Aspectos como liberdade de ação, a improdutividade, dimensão lúdica, a flexibilização ou não das regras, do espaço, o tempo de realização, decididos no esporte. Tá? Só enfatizando ainda mais o que a gente já conversou. E aí esse aqui é um termozinho só para entrar no próximo tópico. A gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas, táticas dos esportes coletivos. Esporte moderno, a galera costuma dizer que o inglês, né, lá no Reino Unido, que começou a organizar. E de fato foi. Foram eles as primeiras sociedades que começaram a melhorar o papel do esporte, começaram a organizar a competição, por aí vai. É entendida como base do esporte moderno e assumir algumas características básicas que são reproduzidas até hoje, como a competição, rendimento tanto físico quanto técnico, os recordes, e assim sucessivamente. O esporte é caracterizado por uma perda na liberdade de ação, diferente do jogo, que tem a liberdade de ação como um fator muito forte característico. A liberdade também existe no esporte, porém, os limites mais fácil a configuração e a diferenciação dos atletas. Tá? Isso sobre a questão da liberdade de ação que no esporte a gente perde um pouco, é em relação ao fato dos atletas não poderem terem um comportamento tão espontâneo quanto no jogo em si. Ou seja, enquanto a criança pode tirar no esporte, tem regras que limitam o comportamento dos atletas. O que acaba sendo bom para evitar comportamentos agressivos, mas por outro lado ter um pouquinho da liberdade de ação dessas mesmas pessoas. E aí nós chegamos na discussão sobre os princípios técnicos e táticos nos esportes, tanto coletivos como os individuais. Tá? E aí a tática é conhecida como um conjunto de métodos, tá? Que são utilizados para conseguir a realização do objetivo. De forma simples, tá? A tática é a forma em que as equipes se organizam em campo, em quadra, independente do espaço. Se for coletiva, tá? Se for individual, está relacionada muito com a estratégia que os atletas vão utilizar durante a partida, durante a prova em si. Tá? Ou seja, a forma que, se for individual, eu irei me comportar. Se for em que eu irei me comportar, irá se organizar em campo ou em quadra para o objetivo principal do esporte. Tá? Já no esporte, ó, só finalizando, a tática resulta ser um aspecto fundamental que você quer impor seu adversário no jogo da partida. E você estuda como uma outra equipe.
se tratando de esporte coletivo, uma outra equipe se comporta, e aí você tenta fazer com que a forma de comportamento que essa equipe apresenta acabe se comportando a sua equipe. Tá? E aí tem essa imagem abaixo que representa bem essa forma de organização e comportamento. Vai direcionando como os atletas devem percorrer os espaços, como eles devem se organizar. E aí a gente volta a lembrar da direção do esporte, pelas regras, a gente entra, aí a gente entra nos princípios técnicos e táticos, tá? De novo, a gente falou sobre a tática, agora a gente vai falar sobre a técnica. A técnica está relacionada a como eu realizo o movimento, por exemplo, como eu chuto a bola, como eu pego a bola com a mão, como corro, também é uma forma de técnica na corrida, falando do atletismo e das outras modalidades também. Tá? Só fazendo leitura para vocês, definida como o domínio completo das estruturas motoras, que sejam economicamente viáveis relacionadas aos exercícios, ou seja, realizar o movimento em si de uma forma que eu não gaste tanta energia e que seja, ao mesmo tempo, muito eficiente, considerando o resultado máximo a ser atingido nas mais difíceis condições da competição. Ou seja, como os atletas fazem movimentos equilibrados pelas modalidades que praticam. Ou seja, eu tenho um exemplo do cara com uma arma sem nunca ter pego, provavelmente alguns não vão saber nem como segurá-la. E aí você aprende a técnica, tá? Para poder ter o manejo e a habilidade de estar realizando o tiro com arco de uma forma eficaz. E aí, por fim, para finalizar, alguns exemplos táticos nos esportes, tá? E aí é tudo aquilo que eu falei para você relacionado à tática. Só que aí é uma forma de organização. Sabem que a tática em si é a forma que eu sozinho me organizo, que é o esquema tático da minha equipe. Não é apenas a figura de um atleta, mas do grupo como um todo. Tá? Tá? E é o 3-3, segunda imagem, outra formação do handebol, o 5-1, outra formação, 6-0. Tendo disponível no material para vocês. Todas as dúvidas que puderem surgir. Até mais, galera. Tchau, tchau.